Eu me sinto culpado pelas fantasias que eu tenho. Fico com vergonha dos meus fetiches. Venham aqueles pensamentos intensos, diferentes, fora do comum. Por que eu não posso gostar das mesmas coisas que todo homem gosta? Então, vem aquela sensação. E se eu for flagrado? E se alguém descobrir que essa coisa estranha é exatamente o que me deixa excitado e com tesão? Se você já sentiu assim, tenha calma. Você não é o primeiro homem e nem será o último a passar por isso. Estamos aqui para falar de por que nós sentimos tanta vergonha sobre os nossos desejos e as nossas fantasias. Muitos homens, por ter vergonha de falar sobre o que sente, que gosta de determinada cena, determinada posição, algo diferente do tradicional, ele se sente muitas vezes ridicularizado. E agora, como eu posso agir caso outras pessoas descubram do que me dá tesão? Só que a questão aqui é, isso, quanto mais você fica sem falar sobre o assunto, mais isso vai acumular dentro de você e mais você vai se sentir reprimido, com medo, com culpa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, assim como você gosta disso, provavelmente milhares de pessoas no mundo gostam da mesma coisa. Você não está sozinho no mundo. Fantasias ou fetiches, ele não vem de um modo meramente racional. Vai muito de como é a sua criatividade, como é a sua imaginação, qual a sua história de vida, como foi as suas relações afetivas, românticas, sexuais, antes de desenvolver e gostar desse tipo de coisa. Então, são várias coisas acumuladas, muitas das vezes são coisas emocionais. Poucas vezes é no racional que vai gerar aquele desejo, aquele gosto específico. Então por que isso acontece, Thiago? Porque nós somos educados desde cedo que tudo que foge do tradicional papai e mamãe, aquele sexo para reprodução, aquele sexo limpinho, basiquinho, tudo que foge disso é considerado sujo, imoral e tem que ser reprimido. Isso vem muitas vezes de um pensamento religioso, de um pensamento conservador tradicional, onde tudo que foge do comum, do tradicional, é visto como algo ruim. A nossa imaginação, ela tem que ser livre, ela tem que ser liberta das amarras, das coisas do dia a dia, do racional. Ela tem que ser livre e leve para a gente poder explorar, porque muitas vezes as fantasias são mais gostosas na nossa própria imaginação do que no ato real. Muita gente confunde ter uma fantasia, ter um fetiche com ter que realizar ela. Às vezes você nunca vai realizar na sua vida toda e tá tudo bem. Às vezes você gosta exatamente do fato de que você não tem a obrigação de realizar. Você ter um fetiche fora do comum, ter uma fantasia fora do comum, não torna você uma pessoa ruim, uma pessoa mal, sabe? Meu Deus do céu, e agora? Não, você não vai se tornar uma pessoa perigosa, nada. A questão, o problema está em quando você entende que o seu fetiche, a sua fantasia define o seu caráter. Eu vou logo lhe dizer de cara, isso não é verdade. O que nos dói quando nós temos fetiches e fantasias diferentes é que muitas vezes isso conflita com os nossos valores pessoais, com a nossa religião, com a nossa orientação sexual. Às vezes a gente pensa, nossa, será que eu sou bissexual? Será que eu sou lésbica? Será que eu sou gay? Porque eu tenho uma fantasia que envolve uma terceira pessoa do mesmo sexo? Porque a sociedade nos diz que nós temos que agir diferente. Nós temos que se enquadrar no jeito tradicional de ser. Então, o que diferencia um simples desejo, uma simples fantasia de um transtorno, de um problema real, não é o conteúdo em si do fetiche. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o que diferencia uma simples fantasia de um transtorno é o quanto isso gera de dor e sofrimento. Não estamos falando aqui de dor física necessariamente, mas de dor psicológica, de dor emocional. O quanto gostar daquilo me incomoda, me transforma num ser mais rígido, mais duro comigo mesmo ou com a minha parceria. Tem que gerar um sofrimento real na pessoa, um sofrimento intenso. Então é isso que transforma uma simples fantasia de um transtorno de verdade. Porque se você gosta de uma coisa e você consegue lidar bem com aquilo, a sua parceria lidar bem com aquilo, isso não é um transtorno. É só uma coisa que você gosta e que você explora na sua vida. Outro ponto de extrema importância. Muita gente esconde esses desejos e essas fantasias, inclusive em relacionamentos mais longos. E esse tipo de comportamento de se esconder gera isolamento social, gera isolamento da parceria, faz com que a parceria passe a não confiar mais totalmente em você. Então, nesse ponto, nós temos que se perguntar: o
que eu revelar isso para a minha parceria vai realmente causar no nosso relacionamento? Porque muitas vezes não vai causar nada. Muitas vezes é só a nossa vergonha de revelar aquilo para a nossa parceria. Porque a gente está com vergonha, a gente está se sentindo culpado. Inclusive é muito comum você ver pessoas que estão no consultório e dizem: nossa, eu falei isso para a minha companheira e olha, ela achou o máximo, ela também gostava disso, mas também não tinha coragem de me falar. Então observe como vira um ciclo vicioso. Uma pessoa fica com vergonha da outra, essa pessoa também fica com vergonha dessa, e ninguém fala. E o problema é que quando você não consegue ser você mesmo dentro do relacionamento, quando você não consegue vivenciar você plenamente, a tendência é a gente se isolar cada vez mais e se afastar do relacionamento. Porém, aqui vai uma coisa importante. Existe um conceito chamado fronteira do relacionamento. Nem tudo precisa ser compartilhado com a sua parceria, porque nós temos a necessidade de ter um espaço individual, um espaço íntimo. Se eu não puder viver aquilo com minha parceria, eu preciso ter espaço para viver isso na minha mente. Então eu não tenho que ter a obrigação de contar tudo, absolutamente tudo para a minha parceria. Porém, eu entendo que se isso é algo que mexe muito com você, que você precisa, que você sente a necessidade de expor, vale a pena você conversar de forma natural, autêntica, comentar inclusive: olha meu amor, eu estou com medo de falar isso, de você me julgar, de você me sentir uma pessoa diferente, mas eu estou aqui porque eu confio em você e eu quero transformar a nossa relação através dessa coisa aqui que eu vou te dizer. Contudo, é necessário que assim como a gente tenha um espaço livre para falar com a parceria, nós temos que também dar um espaço livre para a parceria falar com a gente. Então não adianta eu querer falar se eu não estiver pronto para escutar. É importante você abrir um diálogo franco para que o outro lado também possa expor as suas fantasias e os seus fetiches. Inclusive, existe um mito de que só o homem fantasia, só o homem tem fetiches estranhos. E não é bem assim. A grande maioria das mulheres tem quantidades e fetiches de fantasias iguais ou até maiores que os homens. A questão é que a sociedade muitas vezes reprime essas mulheres de não expor esse lado. Então, caso você sinta a necessidade de falar sobre a fantasia sua, entenda que pode vir também uma fantasia de volta do outro lado e você tem que escutar sem julgar. Porque você não quer que o outro te ridicularize e você também não vai ridicularizar a pessoa. É um diálogo de mão dupla. Uma dica que eu gosto de dar é: você tem 3 frases para você trabalhar com sua parceria. A primeira é: isso aqui eu topo neste momento. A segunda é: não, eu não topo isso de jeito nenhum. A terceira é: eu tenho curiosidade, eu até toparia, mas não agora, neste momento. Então observe que nós temos 2 coisas que são não negociáveis. Sim, eu topo totalmente. 2, não, eu não topo de jeito nenhum. E 3, eu até estou aberto a tentar, porém eu preciso me preparar melhor. O mundo ideal é que a gente fosse nessa opção sempre. Deixa eu parar, deixa eu pensar, refletir. Eu vou pesquisar um pouco sobre o assunto, vou ver até que ponto eu me sinto à vontade. E aí a gente vê se a gente vai conseguir explorar isso ou não. Esse é o mundo ideal. Nem sempre vamos conseguir, mas vamos buscar o melhor, não é? Poxa, Thiago, mas já que você está falando que é normal ter esses pensamentos diferentes, por que ainda assim eu me sinto tão culpado e tão julgado? Muitas vezes vem da nossa construção da infância e da adolescência. A gente tem uma construção nesse período onde nós absorvemos muito do mundo externo, muito do que o mundo diz pra gente, o que é certo, o que é errado. Porém, nós somos pessoas adultas. E como somos pessoas adultas, temos o poder de racionalizar as sensações. É chegar e pensar: mas essa crença realmente vale para mim? Por que eu preciso seguir ela? Quem foi que criou esta regra? Quem foi que disse que essa régua moral aqui do que não pode e do que pode? Quem foi que colocou isso aqui na minha vida? Fui eu ou foi terceiras pessoas? Mas entendemos a partir de agora que nós somos adultos e nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Nós temos a capacidade de decidir o que é são, seguro e consensual. O que é o são? Isto fere alguém? Isto machuca o emocional de alguém? Isto afeta o psicológico de alguém de modo negativo? Se sim, isso não é são. Segunda coisa, isso é seguro? Isso afeta a segurança da pessoa? Isso afeta a segurança emocional da pessoa? Eu estou em condições mentais e psicológicas de dizer sim neste momento? E aí nós vamos para o terceiro fato, que é
consensual. Ah, Tiago, mas a pessoa diz que quer. Mas nós temos que analisar um ponto. Esta pessoa tem condições de dizer sim ou não? Uma pessoa com uma deficiência intelectual grave tem condições de consentir determinadas fantasias? Temos que refletir sobre. Numa crise depressiva, ela tem condições de dizer se ela pode ou não realizar tal coisa? Temos que repensar. Observe como a consensualidade não é só dizer sim, porque muitas vezes a pessoa está dizendo sim por medo da relação acabar, por medo do que a outra pessoa vai dizer se eu negar, porque às vezes a pessoa tem dependência financeira e aí ela fica com medo de dizer não. Então observe como a consensualidade, ela tem que ser cuidadosa. Um adolescente não tem condições de consentir fantasias com um adulto. Uma criança não tem condições de consentir. Então nós temos que avaliar o que é consentimento, é a capacidade da pessoa dizer sim ou não. Então, se é são, seguro e é consentido, então vamos viver, vamos aproveitar a vida, explorar tudo que tem para explorar. Porém, contudo, eu tenho que dar um alerta. Nem tudo são flores, nem tudo são coisas boas. A Sociedade Americana de Psiquiatria afirma o seguinte: a rigidez da fantasia é um problema na vida da pessoa. O que é a rigidez? É quando você só consegue sentir prazer daquele jeito específico. Eu só consigo ter um orgasmo se eu estiver realizando essa fantasia. Rigidez de repertório, onde você não tem flexibilidade no prazer. Porque vai chegar um momento da sua vida que talvez você não consiga. Nós vamos envelhecer, nós vamos ficar doentes, podemos passar por um momento financeiro difícil e a gente não vai conseguir realizar aquela fantasia. E aí? Eu não vou conseguir mais ter prazer de jeito nenhum, só desse jeito? Então, nesses casos de rigidez muito elevada, é importante que você busque um sexólogo para tratar esta questão. Inclusive porque você pode não encontrar uma pessoa que queira exatamente aquilo que você quer. Então é isso. Entendemos que você não está sozinho, que existe ajuda, existe tratamento. E se você está se sentindo muito mal, precisa conversar com alguém, precisa tirar dúvidas. Eu sou Tiago Oliveira, psicanalista e sexólogo, e estou aqui para te ajudar. Os links de meu contato estão aqui nos comentários ou na descrição deste vídeo. Sigilo, sem tabus, sem rodeios, de forma científica e séria. O que você gostaria de saber mais sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários, deixa a curtida nesse vídeo e um grande abraço para você.